Blog Talk Radio. Boa noite, senhoras e senhores. Este é mais um programa O Patriota com Henrique Guilherme. No programa de hoje, iremos abordar alguns temas bem interessantes, mas o principal deles foi a agressão de membros do PCO, o Instituto Plínio Correia, alguma coisa, se eu não me engano. E minha intenção é mostrar por que não somos iguais a esses esquerdistas, a esses fascistas, a esses socialistas que têm oprimido uma boa parte do povo brasileiro de uma forma ou de outra. Mas no programa de hoje eu também vou falar sobre a situação na Venezuela, o comprometimento de uma organização lixo, não sei se os senhores conhecem a OEA, Organização dos Estados Americanos, o comprometimento deles com o fascismo socialista, com o socialismo, esse socialismo chavista, castrista. Também vou falar sobre memes, alguns memes interessantes. Vou alertar os senhores, as senhoras, para alguns memes que a esquerda tem feito veicular na grande mídia, na pequena mídia, para convencer as pessoas a assumirem uma conduta mais negativa, uma conduta menos produtiva de vida. Eu vou falar sobre a questão da educação no Brasil, sobre os gastos com a educação. Eu vou abordar de uma forma muito rápida, mas ainda assim eu vou falar um pouco sobre isso. E o programa vai ser mais ou menos em torno desses temas. Então, antes de mais nada, antes de começar com uma música que muitas pessoas pediram no último programa, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm me escutado e que têm feito a audiência do programa O Patriota. Eu posso dizer de uma forma segura que mais ou menos 1.200 pessoas ouvem cada programa O Patriota. Para mim, isso é muito bom, porque é um programa de direita, é um programa de tendências conservadoras e libertárias, é um programa de 2 horas de duração, isso daí que mais me deixa contente, tanto de poder fazer um programa como esse, quanto saber que existem pessoas ouvindo aí o programa. Então, muito obrigado a todos os que têm feito essa audiência. Gostaria de ressaltar aí algumas pessoas que têm participado de uma forma mais ativa. Por exemplo, o Wallace Silvestre, que foi um dos vencedores do concurso Senso Comum. O Jamil, eu esqueci o sobrenome dele, também gostaria de agradecer. Agora o Pércio Menezes, do blog com 2 Gs. Ele também tem ajudado. Gostaria também de ajudar a participação da Elis Bobato, que talvez faça um programa semanal também aqui no Blog Talk Radio. E o Renato também, o grande Renato Mineiro, de Belo Horizonte, gostaria de agradecê-lo também a todas as pessoas que têm me dado uma força de uma forma ou de outra. Mas é isso, então fiquem aí com o hino da bandeira. Quando eu retornar, eu vou entrar com tudo nos temas. Eu vou começar falando sobre a questão da Venezuela. Então, aguardem daqui a 2, 3 minutos. É o tempo do hino da bandeira e eu estou de volta. Muito obrigado e até o próximo bloco. Tua nobre presença, lembrança,
Senhoras e senhores, estou de volta com o Patriota. Eu me lembrei porque eu raramente coloco o hino da bandeira. Eu gosto muito desse hino, mas eu não gosto dessa versão que parece um bocado de senhorzinhos cantando em coro. Eu não gosto, então, por isso que agora que eu me lembrei ouvindo, mas é isso. Eu vou tentar pegar uma versão mais interessante, mais jovial, para colocar no Patriota. Então, antes de continuar, eu gostaria de agradecer também ao Alisson, se eu não me engano é do Paraná, mas ele também tem feito ali um bom trabalho em seus grupos, em sua atuação, e a todas as outras pessoas que, se eu esqueci de mencionar aqui, me desculpem, mas eu agradeço muito a todos os que fazem a audiência do Patriota. Chateados, e tenho certeza que um ou dois agentes do governo, ainda mais porque, como nós sabemos e como eu deixei claro aqui no Patriota, no primeiro, no segundo e no terceiro PNDH existe a previsão de que sejam acompanhados e cadastrados os meios que promovem pena de morte, e o programa, o Patriota, promove a pena de morte, que fique claro. Mas eu tenho certeza que todas as outras pessoas são pessoas de bem, são pessoas honestas e pessoas que prezam pela justiça. Então, eu vou começar, em primeiro lugar, fazendo uma propaganda e agradecendo a dona Graça Salgueiro. Não que eu tenha conversado com ela, mas eu tenho que agradecer pelo ótimo trabalho que ela faz. É o Nota Latina, que é um dos sites, um dos blogs mais interessantes sobre a geopolítica latino-americana do Brasil. É simplesmente isso. E é interessante a gente conhecer o que está acontecendo lá para saber onde o Brasil pode chegar daqui a 1 ou 2 anos. Porque o que está acontecendo na Venezuela, a gente tem é bom a gente ter algumas informações sobre o que está acontecendo, ter noção de em que lugar a OEA se posiciona, a Organização dos Estados Americanos, e qual é a liderança da OEA, o que ela tem feito, como é a atuação dessa organização, também saber qual a situação constitucional na Venezuela, o que tem acontecido em termos de eleição, como os malandros, os comunistas têm conseguido manter o poder lá a despeito de um fracasso econômico enorme, e também para entenderem por que Cuba é importante para Cuba manter o governo chavista na Venezuela. Porque Cuba se beneficia muito desse governo que explora o povo, extrai petróleo de uma forma absurdamente improdutiva, mas ainda assim exporta para Cuba a preços subsidiados, e isso sustenta uma boa parte do poder dos Castros naquela ilha ridícula. Então, o que tem acontecido em Cuba, em Venezuela? É importante os senhores terem em mãos, terem acesso ao blog da Graça Salgueiro, esse último artigo que ela escreveu, e que ela mostra como, agora no dia 15, a Constituição prevê que o presidente da República, e apenas o presidente da República, deveria apresentar a memória e conta à Assembleia Nacional. Memória e conta, se eu não me engano, é uma prestação de contas do governo no ano anterior. Dá para ler aqui no artigo, é uma prestação de contas do ano anterior mesmo, e que caberia ao Chaves apresentar, só que o Chaves não apresentou porque ele está morto, os senhores sabem disso, eu sei disso. Inclusive, um jornal espanhol, o El País, colocou uma foto falsa do Hugo Chávez numa reportagem nessa semana, e que foi obrigado a se tratar porque essa foto falsa era do Chávez em coma. Só que, como eu insisto, eu tenho
99% de certeza que o vagabundo está morto, ele não está em coma, ele não está entubado. Ele deve estar sendo embalsamado, alguma coisa. Esses comunistas gostam de embalsamar seus líderes, então provavelmente alguma coisa do tipo. E o Nicolás Maduro, ele retornou de Cuba com algumas determinações, com documento assinado pelo Hugo Chávez, e aí começam as contradições, porque o documento foi assinado pelo Hugo Chávez em Cuba, em Havana. Só que o documento diz que é de Caracas, está lá o nome Caracas no documento, não está Havana. Sem contar que um ministro importante do governo Vargas e um médico que está tratando o Hugo Chávez já confirmaram no ano passado que ele estava em coma induzido. E não houve uma retratação, não houve um parecer contrário a esse coma induzido. Isso não impediu de o Nicolás Maduro ter ido até Cuba, ele disse que conversou durante horas com o Hugo Chávez moribundo e fortemente sedado, que fez reuniões ministeriais no quarto do Hugo Chávez. E é uma situação esdrúxula. Eu acho que um país sério não deveria se submeter a esse tipo de situação. Sem contar que ainda existe muita dúvida acerca da validade dessa presidência, dessa nova presidência do Hugo Chávez, já que a Constituição diz que o presidente deve assumir o poder depois de eleito até o dia 10. Como o Chávez está morto, ele não assumiu, então tem esse vagabundo do Nicolás Maduro, que está fazendo as vezes de presidente, tem falado que tem ido para Cuba, não sei, às vezes ele está se reunindo com em alguma mesa espírita, né? Se reunindo lá com o Hugo Chávez. O Hugo Chávez está psicografando assinaturas e ele diz que se reuniu com o Chávez e está conduzindo, por enquanto, o país dentro dessa ilegalidade. Eu confesso que eu li a Constituição venezuelana, eu acho que eles estão numa situação que não é prevista na Constituição, mas existem formas muito melhores e menos tiranas, menos antidemocráticas para resolver isso, como eu já falei em outros programas. É muito mais fácil para os vagabundos chavistas forjarem uma vivência falsa do Hugo Chávez, falar que ele continua vivo, ele está ali entubado, está em coma induzido, está fortemente sedado, mas ainda está vivo. É mais fácil eles manipularem a situação dessa forma do que fraudar uma outra eleição. Porque em governos semi-socialistas, como é no caso da Venezuela, é isso que acontece. Até no Brasil existem casos de fraudes eleitorais. A gente sabe, se procurar às vezes, que as urnas eletrônicas se mostraram fajutas, se mostraram não confiáveis. E se no Brasil acontece isso, imaginem num país socialista como a Venezuela. Então, e tem um outro detalhe interessante nesse conto esdrúxulo, que é a participação da OEA na validação desse gol. A OEA, ao invés de seguir a sua carta, a carta da OEA, que em seu artigo 19 diz o seguinte: artigo 19 da Carta da OEA, baseado nos princípios da Carta da OEA e com sujeição às suas normas e em concordância com a cláusula democrática contida na Declaração da Cidade de Quebec, a ruptura da ordem democrática ou uma alteração da ordem constitucional que afete gravemente a ordem democrática de um Estado-membro constitui, enquanto persista, um obstáculo insuperável para a participação de seu governo nas sessões da Assembleia Geral.
E a OEA, apesar disso, manteve a Venezuela naquela situação, não criou nenhum tipo de força-tarefa para verificar o que está acontecendo, e o que é muito estranho, já que quando era para condenar a destituição constitucional e legal do Manuel Zelaya, daquele vagabundo que os frouxos do governo brasileiro receberam como um convidado na Embaixada Brasileira em Honduras, a OEA, ela criticou prontamente. Quando foi o caso do vagabundo do Lugo, do Francisco Lugo, no Paraguai, que democraticamente, sem ferir uma vírgula da Constituição paraguaia, aquele vagabundo foi expulso do poder do seu país, a OEA não hesitou em bater não só em bater no Paraguai, desculpem. E quando a atuação da OEA deveria ser tanto parabenizar o governo paraguaio, o legislativo paraguaio, por tomar uma decisão democrática constitucional séria, importante, que preservava a vida de várias pessoas nas fronteiras do Paraguai com o Brasil. E, além disso, a OEA deveria ter criticado o governo comunista, ou então de comunistas e socialistas no Brasil, na Venezuela, na Bolívia e todos os outros vagabundos que criticaram, condenaram e prejudicaram o Paraguai por ter feito uma coisa correta. E, hoje em dia, fazer a coisa correta costuma ser coisas contra a agenda da esquerda. E nesses dois casos, a OEA prontamente criticou o governo paraguaio e hondurenho. E nesse caso, ela meio que tentou lavar as mãos, ainda mais porque o presidente da OEA agora é um vagabundo chamado José Manuel Insulza. Uma coisa assim. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O nome dele é José Miguel Insulza. Ele lavou a mão e falou, não, vou colocar aí para o Conselho Permanente decidir. Ele sabia que o Conselho Permanente é dominado por comunistas vagabundos mesmo. Acabou prevalecendo a visão antidemocrática e inconstitucional dos venezuelanos, comunistas, socialistas, cubanos, essas porcarias. O único que teve coragem de criticar a atuação da OEA foi o embaixador do Panamá, que tem um nome muito bonito, que é Guilherme também, o Guillermo Coches, e que em seu pronunciamento ele disse o seguinte: estamos diante de uma democracia doente. O que nos deve doer como democratas é que nosso secretário, o José Miguel de Souza, se precipitou em validar elementos sem fundamento. Isso, apesar, aí ele continua o discurso dele. Mas tem um outro trecho que eu achei mais interessante, mais revolucionário do meu xará, o Guilherme Costa. Ele disse o seguinte: se não se tomar ações pelas violações à Constituição e falta de independência dos poderes na Venezuela, deve-se encerrar essa organização. É uma coisa que só um corajoso, só um cara chamado Guilherme poderia falar lá na OEA. Então, eu achei muito interessante a atuação desse embaixador. Infelizmente, hoje em dia, as boas ações não estão sendo recompensadas, elas estão sendo punidas. Tanto é que o embaixador foi destituído da sua posição. Ele mandou uma carta muito interessante para o presidente do seu país, mostrando que ele se pauta por verdade e pela justiça, e não pela vagabundagem. Então, nesse episódio todo, quem se saiu mais vitorioso foi, com certeza, o Guilherme Coches. O Paraguai, ele decidiu não se pronunciar, mas reclamou dizendo que não vou me pronunciar porque para não cometer a mesma injustiça que o Paraguai sofreu, que foi uma intervenção dos negócios do nosso país. Eu já acho que o Paraguai tinha que ser duro. Inclusive, eu já falei outras vezes, eu acho que o Paraguai tinha que puxar a descarga no Mercosul e na OEA. E se o Brasil tivesse um governo bom,
aliás, um povo bom, que por enquanto não tem, infelizmente não tem, não vou ser hipócrita aqui de elogiar o povo brasileiro, que é um povo pequeno, que tem que melhorar muita coisa. E se nós tivéssemos um povo bom, era um povo que estaria pedindo a saída da OEA, a saída do Mercosul. Então, pelo menos, fazer as coisas de uma forma correta. Não precisaria sair do Mercosul, mas expulsar os vagabundos da Venezuela do Mercosul. Então, essa foi a questão da Venezuela. E vejam que a Venezuela está numa situação de semi-socialismo. Ela já muita gente ela fala que é uma república socialista. E o que é mais interessante é que existem informações sérias de que há um contingente militar de mais ou menos 4.500 soldados cubanos num quartel venezuelano chamado Fuerte Tiuna, sob o comando do general de divisão Leonardo Valdés. Ou seja, por que os cubanos, num momento emergencial como esse, num momento sério, num momento de perturbação democrática e constitucional na Venezuela como esse, teriam interesse de pegar 4.500 soldados? Custa dinheiro o soldado, ok? Fiquem sabendo, custa dinheiro, soldado, e custa dinheiro mandar 4.500 homens para a Venezuela. E custa dinheiro manter todo um isolamento de informação acerca do que eles estão fazendo lá. E o que eles estão fazendo lá? Eles estão preparados para, caso haja uma guerra, okay? Uma guerra civil, para restaurar a paz constitucional, a paz democrática na Venezuela, os cubanos vão atuar para manter os chavistas no poder, simples assim. E isso com o consentimento de vários vagabundos venezuelanos. E não tenham dúvida, se fosse no Brasil, os vagabundos do PT iam estar fazendo a mesma coisa, iam estar incentivando esses vagabundos cubanos a virem para o Brasil. Talvez uma coisa que dissuadiria eles de fazer isso seria a relação com o Ministério da Defesa, que eventualmente os militares ficariam sabendo, isso daí precipitaria algum tipo de ação dentro do Exército. O Exército está bem dividido. Eu, como todos sabem, eu não sou a favor de um golpe militar no Brasil, porque eu desconfio do Exército brasileiro no sentido de ter certeza que há muita gente boa lá dentro. Inclusive, uma dessas pessoas é o coronel Gélio Fregapane. Coronel Gélio Fregapane, praticamente toda a liderança do Ternuma, uma ONG da qual eu faço parte com orgulho, e eu sei que tem vários, tem ali o general Heleno, existem alguns generais muito bons no Brasil, mas ainda assim, a gente não pode se esquecer que ainda hoje, mesmo essas pessoas, mesmo esses generais mais esclarecidos, alguns deles não têm ideia da infiltração socialista comunista no Exército, apesar de toda a literatura dizendo isso, apesar do general Del Nero, na obra do general Del Nero, sobre o Médici, revelar essa infiltração, principalmente por meio do vagabundo do Geisel. Muitos generais, muitos militares ainda não viram essa manobra, e isso na década de 70. Se na década de 70 a gente tinha vagabundos comunistas já no nosso exército, imaginem só hoje. E o exército, infelizmente, tem essa postura, que eu posso dizer, esquizofrênica em relação a muitas políticas do governo. Ora, eles apoiam, outras cruzam os braços, outra dá medalha para vagabundos terroristas. Enfim, eu não apoio um golpe militar ou movimento nesse sentido, mas eu tenho consciência que o Exército é a instituição talvez a mais pura em termos de pessoas boas, não digo nem de direita, mas pessoas conservadoras, pessoas libertárias, muitas pessoas boas dentro do Exército. Isso eu digo por experiência própria, pessoas que eu conheço, pessoas que eu conheci. E eu fico incerto em relação a como é que seria a atuação do Exército, a resposta do Exército, não dos comandantes. Os comandantes, principalmente o comandante do Exército, há um tempo tem sido escolhido a dedo para ser amiguinhos do governo.
Acredito eu que até haja uma pressão de cima para baixo dentro do Ministério da Defesa e da Presidência para, de alguma forma que nós conhecemos, colocar na liderança do Exército pessoas que entrarão para infâmia da história porque concederam medalhas de honra a vagabundos comunistas que plantaram bombas, atuaram com quem plantava bombas, atuaram com quem assassinava brasileiros e soldados brasileiros. Então, infelizmente, essa é a realidade, pelo menos dentro da mais alta liderança. Mas, de resto, existem muitas pessoas maravilhosas no Exército e eu não sei até que ponto isso daí vai fazer diferença. Eu prefiro ter aquela mentalidade de que a força, ou então a iniciativa para melhorar o Brasil deve ser dos cidadãos, sejam eles militares, sejam eles advogados, sejam eles economistas, sejam eles comerciantes. Quem tem que começar a fazer mais, e eu vou falar nesse programa aqui sobre como fazer mais, somos nós, são os cidadãos, são as pessoas que pagam impostos, são as pessoas que produzem, são as pessoas que trabalham. Ok? Então, já falei muito dessa questão da Venezuela. Continuando, vou falar algumas coisas mais bobinhas antes de entrar em assuntos mais cabeludos, mas não assistam aquele lixo do filme Django. É um filme ridículo, ofensivo. Ele serve, talvez, como sessão da tarde. Não vou dizer que não, é um filme desastroso graças à atuação do Christoph Waltz e do Leonardo DiCaprio, mas o Jamie Foxx está fazendo perfeitamente o papel de Jamie Foxx no Velho Oeste e chamam ele de Django. Fora isso, a agenda da esquerda está toda lá. Eu não levaria jamais uma criança para esse lixo, já que aparece cenas de nudismo masculino. Inclusive tem uma parte no filme em que um cowboy pega no pênis de outro cowboy, e isso de uma forma muito explícita. E depois o cowboy não consegue cortar lá o negócio do cara e sai andando, se os senhores assistiram, os senhores vão concordar, sai andando como um viadinho. É uma cena esdrúxula que nenhuma criança deve ser exposta, na minha opinião de direitista. Então não assistam, é um ridículo, os senhores vão notar várias infiltrações, vários memes de esquerda no filme. E é isso. Outra coisa que eu queria comentar, que tem passado mais sem críticas do que o filme Django. Eu acho estranho. Eu fui o único cidadão de direita que criticou esse lixo de filme no Brasil. Eu vi norte-americanos, jornalistas norte-americanos falando desse filme como uma manipulação mesmo de esquerda para reacender a questão da guerra racial, esse tipo de coisa. No Brasil não vi ninguém. Mas tem uma outra coisa que tem passado, sei que também as pessoas que tiveram acesso a esse vídeo, então eu acho que é um vídeo que foge do conceito de libertário, ok? E está vendendo um videozinho chamado Imaginem uma sociedade sem dinheiro, ou seja, libertários querendo falar sobre sua vida e sobre autoajuda. Eles falam assim: imaginem uma sociedade sem dinheiro. Muitas pessoas têm dúvida do que serão quando crescer. E a melhor coisa para fazer é imaginar uma sociedade sem dinheiro. Numa sociedade sem dinheiro, o que vocês seriam? Vocês seriam filósofos, poetas, e vai dentro dessa calhordice. E eu digo isso porque eu já vi mais de uma vez esse tipo de engenharia social de esquerda. A intenção é fazer com que as pessoas escolham mesmo atividades que não estão sendo demandadas em países com problemas sérios sociais. Por exemplo, no Brasil a gente não está precisando de poetas, filósofos nem nada. Eu acredito que um bom poeta, um bom filósofo será um bom profissional que, por gosto, vai atuar, vai conseguir sobreviver daquilo sem precisar de dinheiro do Estado, faculdades subsidiadas, esse tipo de coisa. E nesses
videozinho, dificilmente os senhores vão encontrar uma valorização de médicos, engenheiros, mecânicos, pessoas que realmente produzem, fazem, constroem, geram valor para a sociedade. Ok? Mas eu resolvi falar sobre isso também porque eles falam assim, vocês têm que escolher a sua profissão com base num cenário ridículo, hipotético e não existente, que é um mundo sem dinheiro. Então, eu também vou imaginar o que eu quero ser quando eu crescer. Deixa eu imaginar também uma sociedade onde eu posso voar. Então, eu vou ser um super-homem. Já que é para eu escolher uma coisa séria, que é a profissão que eu vou exercer pelo resto da minha vida, com base num conceito subjetivo e inventado e falso, que é uma sociedade sem dinheiro, então eu também posso inventar que eu posso voar, vou ser um super-homem ou Shazam. Não faz sentido. As pessoas têm que ser forçadas a pensar a sociedade como ela é. Em primeiro lugar, que vocês querem escolher o que querem ser? Primeira dica que eu dou e que eu acho que vai trazer muito mais benefícios e muito mais bem-estar e muito mais felicidade aos senhores do que essa visão vagabunda do que simplesmente imaginar uma sociedade com dinheiro que vocês faziam pelo resto da vida sem ganhar nada, porque isso daí é um cenário hipotético, falso, isso não vai acontecer. Por quê? Existe dinheiro, existe uma sociedade que precisa de produtos, existem demandas e elas têm que ser atendidas de uma forma ou outra, e algumas demandas sim, também por assistência. Então, vocês querem escolher bem a sua profissão? Primeira dica, que foge completamente da visão retardada desse vídeo aí, veiculado por institutos libertários. Não pensem no que vai tornar vocês mais felizes. Pensem o que vai ser mais útil para a sociedade. Ou então, melhor, como vocês, sendo vocês, podem ajudar melhor a sociedade. Eu digo isso para evitar, aí já deixar bem claro para alguns jovens que vocês fazerem malabarismo no sinal de trânsito não vai ajudar ninguém, tá bom? Isso daí não vai produzir nenhuma comida, isso daí não vai deixar o dia de ninguém tão mais feliz, que vai valer a pena aqueles 30 centavos que algumas pessoas infelizes dão para as pessoas. E tem coisas que vocês não vão ajudar a sociedade e inevitavelmente vai fazer de vocês pessoas muito infelizes. Por mais que vocês acham que estão fazendo a coisa certa, fazendo aquilo, e achem justo que a sociedade não valorize vocês. Geralmente a coisa que vai deixar vocês mais felizes são as coisas que a sociedade vai valorizar, vai fazer a sociedade valorizar mais vocês. Então, eu recomendo fortemente. Está com dúvida do que vai fazer? Então, como vocês, sendo vocês, conseguiriam ajudar melhor a sociedade? Essa é uma boa recomendação. Essa é uma recomendação de direito. Agora, uma coisa um pouquinho mais difícil, que é a minha segunda dica. Não deixem de seguir aquilo que vocês decidiram que querem por causa de coisas absurdas como, vamos supor, eu quero ser um engenheiro. Eu, durante minha infância, quis ser um engenheiro. E quando eu cheguei aos meus 17 anos, eu queria ser um engenheiro. Aí eu descubro que na faculdade de engenharia tem matemática. Então eu vou deixar de fazer a coisa que eu quis por toda a minha vida, porque tem matemática. Pessoas que fazem isso são retardadas. Pessoas que fazem isso pegam esse órgão maravilhoso que temos na nossa cabeça, que é capaz das coisas mais fantásticas que o homem pode imaginar, e jogam no lixo. Ok? Então, se vocês querem alguma coisa, vão atrás dessa coisa, apesar das dificuldades. Se vocês hoje são ruins em matemática, então estude. Se a pessoa quer ser uma boa médica, mas tem aí alguma matéria que ela não diz não suportar. Pessoas que não suportam uma matéria, um estudo, para mim, são pessoas inúteis. Pode escolher qualquer coisa, vai ser profissional medíocre. No Brasil, eu sei que muitas pessoas escolhem com base nisso, com base nas matérias que a faculdade vai ter, e é por isso que nós temos um país medíocre, de pessoas medíocres. Então, peguem esse videozinho que eu acho que é o libertarianismo, então é algum instituto libertário que tem veiculado esse videozinho vagabundo que diz para escolher
a profissão com base numa sociedade sem dinheiro. Em primeiro lugar, não existe sociedade sem dinheiro. Ou então quer uma sociedade sem dinheiro, escolhe aí o que você quer com base nessa sociedade sem dinheiro e vai lá para Cuba. Lá eu acho que, aliás, dólar lá, né? A gente vai viver como um cubano sem dinheiro. Então vai para a Coreia do Norte, que lá não deve ter dinheiro. Vai para uma sociedade que eles aboliram o dinheiro. Vê lá se ela é correta na Coreia do Norte. Vai lá. Vai lá ser, não sei, filósofo em Cuba. Vamos lá. Ser filósofo em Cuba, ver se vocês vão ser felizes. Então, tipo, tive que desabafar em relação a esse vídeo, porque, pelo amor de Deus, e ninguém critica. Isso que eu fico indignado. Ninguém critica essas iniciativas vagabundas de fazer com que jovens pensem que a vida não é do jeito que a vida é. Aí tem outros vídeos, outros memes que servem à engenharia social, mas olha só, essa questão de uma sociedade, talvez eu esteja errada, por quê? Essas pessoas que querem uma sociedade sem dinheiro, não se preocupem, porque isso pode acontecer em breve. Do jeito que a Dilma e o Obama estão imprimindo dinheiro para financiar seus gastos inúteis, daqui a pouco vocês vão ver mesmo que é uma sociedade sem dinheiro. Ou então, pelo menos, uma sociedade que o dinheiro vale tão pouco que vocês vão se sentir numa sociedade sem dinheiro. Olha só, a Dilma, ela quer fazer propaganda eleitoral. Olha só, falta um ano para as eleições e ela quer vender o peixe dela como? Abatendo a conta de luz com o nosso dinheiro. Ou seja, ela pega o nosso dinheiro, paga uma parte, pega uma parte desse dinheiro, manda para as concessionárias de energia, sempre dominadas por vagabundos do PT, ou correlatos, ou PMDBistas, ou esses carinhas, e diz que está fazendo um favor para a gente. Não, se eles querem fazer um favor para a gente, eles diminuiriam os impostos, ok? Deixa eu explicar economicamente o que essa política aí da Dilma, da energia elétrica, do corte na conta da energia elétrica, é uma política fajuta, uma política vagabunda, é uma política de retardados. Porque, olha só, certamente o governo não consegue dar a produtividade do setor energético por decreto, não consegue. Muito pelo contrário, o governo, quanto mais se intromete na produção, mais acaba com as empresas de produção de energia elétrica e é isso, é simples assim. Com pouca atividade legislativa, mas uma atividade direcionada e socialista, de um ano, de 3 meses para cá, as companhias de energia elétrica no Brasil perderam mais ou menos 40% do valor delas. Então já começa por aí, o governo não cria dinheiro. A conta que a gente paga de energia elétrica é X. Ela quer abater esse valor pegando o nosso dinheiro, porque é o nosso dinheiro, a gente que sustenta o governo, e devolvendo. Só que olha só, vamos pensar duas alternativas. Ela pode diminuir os impostos, ao mesmo tempo diminuir aliás, me desculpem, ela pode diminuir os impostos, o que fará com que o dinheiro que a gente gastar, o que a gente gasta hoje com energia elétrica vai se manter o mesmo, mas a gente vai ter mais dinheiro para gastar com outras coisas, que vai ser mais ou menos uma troca, ok? A gente pode ter aquele dinheiro para a gente dispor como bem entender, ou então a gente pode dar o dinheiro para o governo, que vai dar para empresa de energia elétrica, que vai dar o desconto para a gente na nossa conta. Primeira pergunta que eu faço, o que vocês preferem? É simples, né? Ou impostos menores, não precisa ser muito menor, nesse caso hipotético, não precisa ser muito melhor. É só abaixar o suficiente para dar aquilo que o governo quer fazer, a gente acreditar que é uma esmola, que é uma ajuda que o governo está dando para a gente na nossa conta de luz. O que vocês preferem? Receber esse dinheiro em abate em conta de luz, ou então não pagar esse dinheiro para o governo para vocês fazerem o que bem entenderem? Começa por aí, né? É bem melhor a gente manter esse recurso, eu economizo aquele negócio igual valor e gasto no que eu quero. Liberdade. É
bem melhor do que a imposição do governo de me fazer economizar uma coisa que eu ia gastar de qualquer forma. Então, primeira coisa. Mas tem outra coisa. Esse cambalacho do governo de pegar o seu dinheiro, fazer toda uma gestão de quem é que vai receber que tipo de abatimento na conta de luz, mudar para as concessionárias de energia, para elas fazerem esse cálculo e nos darem o desconto na conta de luz, tem custos, ok? O governo, quando faz tudo isso, ele gasta, precisa contratar gente para administrar tudo isso, precisa contratar bancos, sistemas de informação, sistemas de cruzamento de dados, de armazenamento de dados, tudo aí tem um custo, ou seja, esse abatimento, que se o governo não nos cobrasse, ele vai gerar um gasto ainda maior do governo, ok? Então, é a solução ineficiente, tá bom? Então, é uma coisa esdrúxula, já fizeram os cálculos aí que é da ordem dos 8,5 bilhões de reais que o governo vai gastar com as empresas de energia elétrica para que elas nos deem esse desconto. E a gente não vai ter nenhum controle da situação. Eu tenho certeza que isso daí vai justificar, por exemplo, lá o governo tem os seus escravos liderando algumas empresas concessionárias lá no comitê, no conselho executivo, na diretoria, em posições específicas, já que são estatais, e agentes do governo, o PT, a gente sabe que é o partido mais corrupto que se criou no Brasil. O PT está cheio desses pelegos nas empresas de energia elétrica, então eles falam assim, ó, eu vou te mandar 50 milhões de reais para vocês abaterem aí na conta de luz dos consumidores dessa sua região. Mas eu vou te passar mais, vou te passar 55 milhões, porque ninguém vai controlar isso. Ok? Fique claro, ninguém vai controlar isso. Vocês não vão controlar isso, vocês sabem disso, vocês sabem que não vai haver nenhum controle em relação a quanto o governo vai repassar para cada empresa de energia elétrica. E se houver pelo menos a publicação do que você transferiu, não vai haver uma conferência em relação se o que aquilo passou foi o que a concessionária recebeu, foi repassado para os consumidores, isso daí não vai acontecer. Então eles falam assim, ó, eu vou passar um pouquinho a mais para vocês fazerem licitações fraudadas com os nossos amigos de sempre, para vocês ficarem com uma partezinha e financiarem a campanha eleitoral dos vagabundos do PT, do MDB, do PSDB, do DEM, desses partidos de vagabundos. É isso que vai acontecer, simples assim. Só que para o cidadão mais, como é que eu posso dizer, mais miserável, mais pobre de espírito, menos informado, ele vai achar que o governo Dilma está fazendo um favor para ele. Olha só que como petistas, como socialistas, como comunistas fazem política. É uma coisa horrível, ok? Outra coisa que eu queria dizer antes de ir para as partes mais interessantes do programa é, eu sei durante essa semana com pessoas aí do PSDB, pessoas que eu achei que é bem intencionada, aquela Daniela Schwery. Eu não concordo com a ideologia dela. Parece que ela é uma pessoa sensata, que ela quer chegar aí numa realidade, que ela pelo menos tem ali uma boa intenção. Isso daí não significa que eu votaria nela, de jeito nenhum. Não votaria ninguém do PT, do PSDB. Como eu já expliquei, tinha muitos candidatos aí bons, mas eu não votaria porque estão em partidos ruins e tem ideias ruins também. Mas, de qualquer forma, uma coisa que surgiu na conversa foi que, mesmo para quem está dentro do PSDB, se sente uma falta de energia para levar adiante propostas positivas. Só que eu expliquei por que isso acontece. É porque o PSDB é um partido de esquerda. O PSDB é um dos maiores
lixos do Brasil. Em princípio, o PSDB concorda com tudo que o PT faz. Todas as políticas do PT, o PSDB concorda em princípio. A diferença do PSDB é na forma. O PSDB concorda com reforma agrária, só que não da forma que o PT está fazendo. O PSDB concorda com bolsas, tanto é que é uma coisa que muito PSDBista diz com orgulho, que quem criou as bolsas foi o Fernando Henrique Cardoso. Não tem que ter orgulho disso. Então o PSDB concorda com bolsas, só que não da forma que o PT faz. O PSDB concorda com o ambientalismo, só que não da forma que o PT faz. Se bem que em relação a isso, o cretino do Fernando Henrique foi um dos mais revolucionários e mais entreguistas dos presidentes do Brasil. É um cara que vai entrar para sempre na infâmia da história do Brasil, pelo menos dos direitistas, dos conservadores, por conta da sua atuação ambiental. Porque ele deu muito espaço, muito ouvido ambientalista. Hoje, depois de 12 anos de PT, e mais 8 anos, 12 anos, 10 anos de PT, mais 8 anos daquele outro porcaria do Fernando Henrique, o Brasil está importando feijão. Imagina isso, um país do tamanho do Brasil importando feijão. Por que isso acontece? Porque é um país de proporções continentais como o Brasil, cheio de campo para plantar, tem que importar feijão. Porque na política existem vagabundos ambientalistas, não existem em associar uma coisa com a outra. Ambientalistas são vagabundos, ok? Pessoas que colocam a natureza, ou então uma árvore, ou então uma floresta, no mesmo patamar de importância que a população dessa região. São pessoas vagabundas, ok? Então, esses ambientalistas, a atuação desses ambientalistas tem feito isso. Tem mexido com a propriedade do brasileiro, tem mexido com o bem-estar do brasileiro. Se a gente está importando feijão, isso significa que o preço do feijão aumentou, já que a oferta diminuiu e a gente tendo que importar. E é isso que políticas ambientalistas fazem. Mas, enfim, a oposição é tão ruim no Brasil por causa disso. Porque a oposição, mesmo para quem acha que o PSDB é uma solução, não é de esquerda, ó, fique claro, é de esquerda. Mas tem pessoas bem intencionadas que acham que o PSDB não é de esquerda, então não é tão de esquerda. Mas saibam que o motivo da nossa oposição ser tão fraca é que, em princípio, o PSDB e toda a oposição concorda com as políticas do PT, só que não da forma que está sendo feito. É como eu expliquei no programa que eu fiz sobre o programa do DEM. O DEM quer que haja Copa no Brasil, quer que haja Olimpíadas, quer fazer esses gastos esdrúxulos com cidade olímpica, com campos de futebol, num país que não tem nem saneamento básico para 50% da população. Então, eles concordam com as políticas do PT, em princípio, só que não da forma que o PT tem feito. Então, a oposição dificilmente vai ser aferrada assim. A oposição sempre vai ser essa oposição que, na verdade, são esquerdistas menos que querem fingir que não são radicais. Sem ver que o grande problema é a oposição é de esquerda, só que acha que consegue chegar numa esquerda de bom senso. E não há bom senso em políticas de esquerda, ponto final. Não há bom senso em políticas de esquerda. Por exemplo, imposto de reserva legal. Eu repito isso várias vezes, por algum motivo as pessoas não prestam atenção e não se revoltam com essa realidade. Em 50% do nosso país, se o cidadão compra uma fazenda de 100 metros quadrados, ela só vai poder usar 20 metros quadrados de sua fazenda, porque o governo proíbe essa pessoa de usar 80% da sua propriedade. Isso é política de esquerda. Isso é política de gente retardada. O que o PSDB, então alguns PSDBistas dizem? Não, 80% é demais. A gente tinha que diminuir para 40%. Continua sendo a porra de uma política de esquerda, pomba. Não tem como negociar com o direito da propriedade. Se ela falasse 10 metros quadrados, continuaria sendo política de esquerda. Se a pessoa quer defender política ambiental, uma política ambiental vaga é propor para as pessoas
fazerem uma vaquinha, aumentar os impostos para comprar zonas no Brasil que não estão sob o domínio do governo federal. Aí o governo federal pode comprar e preservar. Mas mexer na propriedade do cidadão é vagabundagem. É simples, é acabar com um sistema que traz mais bem-estar para os países mais desenvolvidos do mundo, que é o sistema capitalista. E baseado no conceito de propriedade privada assegurada. Okay? É necessário ter essa proteção, esse respeito à propriedade privada para ter um país sensato. Então, basicamente isso que eu queria falar nessas primeiras palavras. Deixa eu ver. Assim, outras notícias interessantes há um tempo atrás, eu vi alguns blogs, alguns jornais propagandeando que agora a China está respeitando a propriedade privada. E, para provar isso, mostrava um prédio construído no meio de uma rodovia. Só que, recentemente, se os senhores procurarem, principalmente ali no Mídia Sem Máscara, eu recomendo fortemente aí o Mídia Sem Máscara, e que mostra, que denuncia que aquilo foi um golpe propagandístico para ocultar as expropriações forçadas promovidas pelo governo socialista chinês e que a China não quer que os senhores saibam ou vejam. Para quê? Porque a China é um país que respeita a propriedade privada, engana aquele empresário mais preguiçoso que vai mandar seus recursos para a China para ter alimento para um regime totalitário, socialista comunista como é o chinês. Ok? Então eu gostaria aí de apontar essa questão, porque quando eu vi essa questão do respeito à propriedade privada na China, eu achei estranho. Eu procurei informações para saber se isso daí era realidade. Infelizmente, eu encontrei poucas informações. Eu fiquei com o pé atrás, claro. Eu não acreditei na reportagem, mas eu fiquei na minha até que surgiu aí agora evidências de que, na verdade, aquilo foi golpe propagandístico. Inclusive, existem ONGs que já estão analisando vários casos de expropriações forçadas que não respeitam o direito à propriedade na China. São dezenas desses casos os que foram levados a essa ONG. Existem muito mais, podem ter certeza, principalmente no campo chinês. Mas é isso. E a última informação básica, antes de ir para a parte séria, importante do programa, tem um site chamado The Daily Sheeple, em que um blogueiro do site, ele deu 37 razões para ser contra o Obama. Eu vou listar aqui 20, ok? Mais ou menos o seguinte: durante o governo Obama se criou 11 mil pobres por dia. 11 mil pobres a cada dia do governo Obama. Todos eles ganhando a Bolsa Família norte-americana. Okay? Lá você ganha a Bolsa Família se chega a um patamar de pobreza X. E lá é o que eles chamam de food stamps. E 11 mil por dia. Olha só que absurdo. E o número de pessoas pobres que precisam disso aumentou de 32 milhões para 47 milhões. Ou seja, mais de 10 milhões de pobres nos Estados Unidos. É um negócio absurdo. O 3 é que essa população de pessoas que recebem as bolsas nos Estados Unidos é mais ou menos o número da população do Alasca, do Arkansas, do Connecticut, Delaware, Distrito de Colômbia, onde fica Washington, D.C., Havaí, Idaho, Iowa, Kansas, Maine, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, South Dakota, Utah, Vermont, West Virginia e Wyoming. Olha só, todos esses estados povoados por pessoas que recebem um auxílio do governo porque estão numa situação de pobreza. Hoje,
depois dos 4 anos de governo Obama, são 146 milhões de pobres ou de pessoas de baixa renda. A taxa de desemprego não diminuiu, 0,1%, se manteve a mesma durante o governo Obama. O número de empresas que conseguem sobreviver depois de um ano por 1.000 caiu de 11 durante o governo do George Bush para 8 no governo Obama. Isso daí culpa da intervenção do governo na vida das empresas. A renda média caiu nos últimos 4 anos, cerca de 4 mil dólares. As pessoas que são pobres, que trabalham e são consideradas pobres, aumentou 4%, antes era 28%, agora é 32%. Os Estados Unidos perderam por ano 500 mil empregos para a China. Ele caiu no ranking de competitividade 4 anos seguidos. A exploração de petróleo, quanto a exploração de petróleo e a importação de petróleo dos países inimigos dos Estados Unidos, para você ter uma ideia, as permissões para exploração, elas cresceram 56% durante o governo Clinton, que é um democrata. Durante o governo Bush, as permissões para exploração de petróleo nos Estados Unidos cresceram 116%. E o Obama, depois de 2 décadas de uma política sensata de exploração de petróleo, no governo Obama, essas aprovações caíram 36%. A gasolina praticamente dobrou de preço. Ela foi de 1,8 dólares para 3,2 dólares por galão. Se retirou-se e extinguiu 300 mil empregos relacionados à educação. Em relação à energia elétrica, da mesma forma que no Brasil, né, uma gestão de incompetentes, a gente tem que se lembrar que a Dilma era a ministra de Minas e Energia. Isso daí é um dos motivos, uma das explicações do porquê estamos numa situação energética tão ruim atualmente. Mas depois de ela ser ministra de Minas e Energia, foi ministra da Casa Civil, agora presidente da República, a gente está nessa crise energética. E nos Estados Unidos também, quando comunistas assumem o poder, os senhores vão ver isso. E nos Estados Unidos, o custo de energia elétrica subiu 5 anos seguidos, mais do que a inflação. O custo de plano de saúde nos Estados Unidos aumentou 30% com o Obama. 77% dos americanos vivem salário a salário a maior parte do ano, ou seja, não conseguem fazer economia. Eles recebem e gastam sem conseguir fazer economia. O vagabundo aumentou o déficit $1 trilhão por ano, ok? E ele se endividou mais do que todos os outros 42 presidentes dos Estados Unidos juntos, em toda a história dos Estados Unidos, em apenas 4 anos. Ou seja, esse é o formidável Obama que a imprensa brasileira pinta como o salvador da pátria. É claro que eles vão gostar do Obama. Tudo que prejudica os Estados Unidos é adorado pela esquerda, e até essa esquerda que as pessoas não reconhecem como esquerda, que é o establishment brasileiro, toda a mídia brasileira, a sociedade está impregnada dessa cultura nojenta. Então, se faz mal para os Estados Unidos, eles gostam. Então, não é por acaso que o presidente que mais se endividou, mais criou dificuldade aí com planos de saúde, apesar de fazer essa propaganda aí do Obamacare, que mais gerou o déficit, que mais prejudicou a questão da energia elétrica, que aumentou o preço da gasolina. É claro que vagabundos de esquerda vão gostar desse babaca. Claro que o Caio Blinder gosta do Obama, ok? Assim, outra coisa, em relação ao aumento do preço da gasolina, vejam que isso daí aconteceu também aqui no Brasil. Aí tem aquele papo furado de que a gente tem que manter a Petrobras estatal. Porra, que estatal merda é essa que só me prejudica? Por que não abrir para competição? Se a gente abre o setor de exploração de petróleo e dá mais permissão para a exploração de petróleo,
deixando o ambiente mais saudável economicamente, o preço cai. Mas não, agora a Dilma aumentando o preço do petróleo, né, da gasolina, 5%, se eu não me engano, aí mês que vem. E quando foram perguntar para ela por quê, ela disse que não vai dar nenhuma explicação. Haha, olha só que país medíocre que estamos. Mas continuem com o Patriota, eu vou colocar aqui um breve intervalo. Quando eu retornar, eu vou falar sobre esse caso esdrúxulo da agressão que houve contra o pessoal do IPCO por gaysistas, por esquerdistas, por ditadores. E eu vou propor aqui 5 passos fáceis, 5 passos simples, que eles poderiam ter assumido para acabar com essa militância de esquerda, ok? E é uma coisa que eu espero que os direitistas, os conservadores, os libertários assimilem e formem grupos para praticar. Esses 5 passos é fácil. É como anular essa militância agressiva de esquerda. Eu vou ensinar aqui. Eu tenho segurança de que é um bom plano, um bom método. É um método que eu vou ensinar para vocês para anular essa militância de vagabundos de esquerda agressivos. Ok? Então não percam isso daí no próximo bloco. Vai ser a parte mais importante do programa. Eu espero destinar mais tempo a esse tema. Mas até lá fiquem com vamos ver, Canção da Artilharia. Faz tempo que eu não coloco. Fiquem aí com a Canção da Artilharia e até o próximo bloco. artilharia. 7
Solucionar o problema. Opa! Então, tá todo mundo ouvindo? Se tiver algum problema. Oi? Alô? Pronto, resolvido. Então, novamente, insisto, se houver algum problema de som, por favor, entre em contato e que eu ficarei contente de saber se o som está chegando aos senhores. Infelizmente, eu não consigo, não dá para controlar essa questão da falha, isso daí depende muito da conexão. A minha conexão é até boa, é de 20 megas, se eu não me engano. Inclusive, serve aí como uma crítica, porque a net, 20 megas da net, é essa porcaria. Então, fica aí como crítica. E, infelizmente, essa é a realidade. Mas eu vou começar aqui a falar sobre a questão dos ataques. Existe um vídeo que está aí bem rodado na internet, que é de uma atuação de um grupo de católicos militantes do IPCO em Curitiba. E durante sua militância, uma militância que eu vi que é pacífica, uma militância que eu vi sensata, nas ruas de Curitiba, eles foram agredidos, eles foram humilhados por grupos de esquerda, ok? As pessoas que estavam presentes para lutar contra esse pessoal, o IPCO, eram membros de ONGs gaysistas, ou seja, que promovem as causas de cotas para gays, de toda a agenda, o kit gay, toda essa porcaria gay. Eram as pessoas que atacaram aqueles jovens, aqueles senhores, aí os gaysistas, eles não hesitaram em tentar humilhar o senhor. E eu vou ensinar aqui 5 passos para lidar com vagabundos de esquerda agressivo. E eu quero insistir aqui que eu estou falando em termos de esquerdistas agressivos. Eu não estou falando de gay. Até mesmo porque eu acredito que não é tudo gay, é que nem aqueles porcarias que estavam promovendo aquele crime contra os membros do IPCO. E eu já deixo claro aqui, eu não concordo com tudo que o IPCO faz. Pelo contrário, acho que eles até meio doidinhos. Mas isso daí não vem ao caso. Eles continuam sendo pessoas, eles são conservadores, ok? Tem algumas ideias que eu não gosto, mas não é o caso de eles serem tratados assim. O tratamento que eles receberam por parte daqueles gaysistas, na minha concepção, é um crime. Eu acho que na concepção de muita gente, de muitas pessoas com bom senso, aqueles retardados que atuaram contra esse grupo deveriam ser presos, deveriam ser indiciados. Mas, infelizmente, aconteceu. E eu quero também deixar claro que essa mesma atuação desses grupos gaysistas é a atuação que os senhores vão encontrar em sindicatos, principalmente sindicatos onde a esquerda é bem organizada. É a mesma atuação que os senhores vão encontrar em universidades. Isso eu só estou falando para não direcionar essas críticas. Eu vi muita gente confundindo militância esquerdista com militância, ou então com gays, ok? Como se a questão fosse, o problema fosse eles serem gays. Mas não, o problema não é eles serem gays. O problema é que aqueles gays estavam atuando
uma forma de uma esquerdista, okay? É um militante de esquerda. Aquele mesmo padrão de atuação os senhores vão encontrar em universidades públicas, principalmente quando você faz greve. Recentemente, se eu não me engano, no mês passado, no final do ano passado, houve em Belo Monte uma manifestação de trabalhadores. E nessa manifestação, eles queimaram equipamentos, queimaram parte do alojamento, destruíram algumas máquinas importantes. E o que eu quero deixar claro para os senhores, eu quero revelar para os senhores e para as senhoras, que eu tenho consciência de que o que eu vou falar agora é uma verdade, é um fato. Okay? O que é importante conscientizar as pessoas é que, naturalmente, as pessoas não são tão más. Naturalmente, as pessoas não são tão ruins. Naturalmente, mesmo pessoas que fazem parte do sindicato não são tão incivilizadas. E, principalmente, as pessoas não são tão organizadas. Okay? Uma manifestação de greve, uma manifestação por maiores salários é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é um grupo de vagabundos que estão na mesma selva construindo uma usina hidrelétrica, que é uma das inimigas da esquerda, que quando faz suas manifestações atua dia e noite, como se fosse uma campanha militar para destruir partes do alojamento, sem as quais é impossível manter a obra, equipamentos importantes e materiais sem os quais a obra não prossegue, para gerar prejuízos para quem os contrata. Se eles tivessem, o que eu quero dizer é o seguinte, se eles estivessem interessados em ter maiores salários, eles não iriam atuar prejudicando materialmente as pessoas que têm condições de dar mais salários. Ok? Então, a mensagem é a seguinte: esse tipo de militante sindicalista que destrói determinados equipamentos com um sangue frio, com uma precisão, com uma objetividade, que toca fogo em alojamentos, é o tipo do vagabundo que ele é treinado para aquilo. Okay? É o rapaz lá que saiu da faculdade saiu do IFIT na Unicamp, então da FEPELET, na USP, tá com aquela lavagem cerebral, vai para algum grupo comunista, para alguma célula comunista do PDT, e falam para ele assim, ó, o seu papel vai ser o seguinte, eu vou te treinar para você promover uma greve destruidora em uma hora que a gente não quer que saia. E manda esses vagabundos lá para Belo Monte. E eles têm treinamento, ok? Isso daí é certo. Eles têm treinamento para atuar do jeito que eles atuam. Para tocar fogo em alojamento, para destruir propriedade, para destruir equipamentos com uma objetividade, uma precisão que só o treinamento exige. Então, essa é a grande verdade. Então, o que eu irei ensinar agora é como atuar contra esse tipo de vagabundo. Não só contra os gaysistas, não só contra os homofascistas, mas também contra eles. Okay? O que eu vou falar agora conseguiria fazer com que o pessoal do IPCO se saísse muito bem no confronto contra aqueles vagabundos homogeneizadores que acabaram humilhando eles, ofendendo eles, agredindo eles. E esse método consiste de 5 passos. E são 5 passos que os senhores vão ver, não exige violência, não exige ficar nervoso. Os senhores podem fazer com muito sangue frio, e quanto mais sangue frio, melhor. Ok? Então, quais são os 5 passos para enfrentar esses esquerdistas vagabundos agressivos? Primeiro lugar, o IPCO eu acredito que já tenha, que é formar grupos. Quanto maior o grupo, melhor. A união faz a força. Formem grupos dos seus interesses. Se não for IPCO, por exemplo, aí os libertários de direita, os libertários de fato, os capitalistas, os que não pregam aquela agenda de esquerda. Formem grupos, façam suas manifestações e se preparem com os 4 outros passos
eu vou passar aqui, ok? O segundo passo, ele tem dois focos. Em primeiro lugar, é se preparar para um ataque, ok? Se preparem para ataque. Se preparem porque os senhores serão atacados. Os senhores viram que os senhores serão atacados. Eu tenho consciência que, cedo ou tarde, eu participarei de alguma manifestação de direita em que eu vou ser atacado. Então, se preparem para isso. Se preparem psicologicamente para suportar ofensas. Então, o passo 2 consiste em se preparar para o ataque e se preparar para a defesa. Então, tendo um grupo, ok? Um grupo grande, saibam, em primeiro lugar, preparar o perímetro de defesa. Os senhores podem fazer isso com faixas, ok? Os senhores devem levar câmeras, máquinas fotográficas, filmadoras para registrar o que está acontecendo, registrar a agressão que os senhores sofrem, registrar o sangue frio de lidar com esses retardados. E mais, dentro desse contexto de preparar o perímetro de defesa, é necessário ter voluntários para separar quem vai falar em nome do grupo e os agressores. Porque vai ser necessário, sim, ter... Os senhores viram o vídeo, ok? Toda a propaganda que eu fiz aí desse programa Patriota, eu coloquei lá o vídeo que eu vou comentar aqui, que é o vídeo da agressão contra a pessoa do IPCO. E é necessário ter ali um grupo de jovens, de voluntários, para separar os agressores de quem vai falar. Porque alguém tem que falar. Não é só ficar no meio da rua, por isso que eu chamo o pessoal do IPCO de doidinhos. Porque eles ficam lá cantando suas músicas, coisas e tal, quando eles deveriam se infiltrar na população e conversar e pedir para militar para a sua causa. Ok? Causa, se infiltrar, se distribui, ter um preparamento para isso. É necessário ter um preparamento anterior, ter um checklist, um memento preparado para a sua atuação, mas isso daí tá mais adiante. Agora, segundo passo, preparar o perímetro de defesa. Então, vocês podem usar faixas, podem usar os rapazes lá, eles separariam fisicamente os agressores de quem irá falar em nome do grupo. Enfim, primeiro passo da segundo passo método. E o segundo passo é se preparar para um eventual ataque, para uma eventual agressão contra os senhores. Então se preparem psicologicamente para suportar ofensas, empurrões e agressões. Da mesma forma que eles se preparam. Só que eu vi eles se retirando. Por quê? Porque é inconveniente aquela situação. É inconveniente ser chamado de fascista, de gay, de agressor, de seja lá o que for. Então é inconveniente. Se prepare psicologicamente para suportar de uma forma melhor aquilo. Ok? E eu acho, olha só, eu acho legítimo reagir. Tem coisas que não tem como falar, pô, o cara estava errado em sentar a mão na cara do cara que cuspiu na cara dele. Não tem como falar que o cara está errado. Mas a gente tem que estar preparado para dar a outra face. Ok? Para se sacrificar e sofrer por algo maior. A gente não quer acabar com aquela atuação porque eles nos provocaram. Alguém perdeu a cabeça, sentou a mão, um desses babacas, e acabou tudo. É bom ter o sangue frio para suportar esse tipo de coisa. Ok? E olha só, quando for... os senhores não precisam se preocupar com o seu orgulho, não precisam se preocupar que isso daí vai fazer dos senhores pessoas fracas, de terem sido empurrados, não revidaram. Isso daí é normal. Ok? Não se preocupem. Na hora de lutar, se tiver essa grande revolução, né, uma revolução socialista, em que a gente tem que pegar em armas e evitar o pior, não se preocupem. Nós teremos os melhores lutadores. Ok? Nós somos os que fazem mais artes marciais, nós somos os que têm maior know-how em atividades manuais, nós somos os mais bem organizados e disciplinados. Eles só têm massa, eles só têm pessoas ignorantes que, com uma, duas palavras, se converta a nossa posição. Então, quando for a hora da luta, quando for uma guerra, não se preocupe, nós vamos lutar e vamos botar para quebrar. Só que não é essa a situação.
ok? Olha só que interessante. Em campeonato de MMA que eu vou, que eu gosto de assistir, a maior parte das músicas de entrada são músicas evangélicas, são músicas religiosas. Então tem muito religioso que sabe lutar, que está bem ali, não precisa se sentir humilhado, então com orgulho ferido, em dar a outra face e ser empurrado e não revidar. A intenção da barreira física é se preparar para essas agressões, para que não deixe que as outras pessoas que estão dentro dessa barreira se tenham a sua atuação prejudicada, ok? Inclusive, eu recomendo fortemente, em primeiro lugar, mulheres ficam dentro da barreira. Mulheres não é para separar os agressores do pessoal que tem que ficar dentro da barreira. As mulheres têm que estar dentro da barreira. Até mesmo para evitar a situação desagradável que, novamente, eu vou entender completamente se um daqueles jovens estivesse com sua esposa, com sua namorada lá, e uma daquelas bichinhas tivesse sentado a mão na cara da mulher, e o cara vai revidar. É natural. Eu apoio o cara. Eu ainda acho que a pessoa que bateu na mulher vai ter que ser presa. E o cara que bateu no viado lá, que ofendeu a mulher, é natural esperar isso de pessoas sensatas. Se alguém bate na sua mulher, você vai ter que fazer alguma coisa. Por isso que eu falo, se é para ter mulher no movimento, tem que estar protegida por esse cordão, pelo perímetro de defesa, ok? E essas pessoas do perímetro de defesa têm que estar preparadas, para suportar algumas agressões, ok? Nós não temos que nos sentir fracos porque fomos empurrados por ignorantes e não revidamos, mas a gente tem que manter o foco. Isso só vai valer a pena se o nosso grupo, se o grupo aí de direitistas, o pessoal do IPCO, se o pessoal dos libertários, se o pessoal de direita estiver com uma missão, com uma tarefa. Por coisas diferentes, não vale a pena ser agredido e não revidar. A intenção, acredito eu, pelo menos a minha intenção, é resistir e converter. Essas duas as intenções. Tem que colocar isso na cabeça. Okay? A segunda parte do método. A intenção é resistir, perímetro de defesa, e converter. Então, se preparar para esse ataque, um ataque ideológico. A intenção é alertá-los de que estão vivendo de uma forma errada. Ok? Então, essa segunda parte do método. Agora vem a parte mais interessante, mais importante, com base no que eu já vivi em relação à observação de atuação de grupos comunistas e leitura também. Olha só, contra grupos pequenos ou de mesmo tamanho, como é o que aconteceu com o pessoal do IPCO, separar em grupos, ok? Manter aquela organização, células com seu perímetro de defesa, com o seu preparo para suportar alguma agressão, mas se separar em grupos, para quê? Para enfraquecer o inimigo. Por quê? Assim, existe mais chance de, dentre esses pequenos grupos que vão nos atacar, haver menos retardados. Ok? Essa é uma coisa que eu aprendi observando a situação da esquerda em passeatas, em movimentos, durante minha vida. Até naquela marcha contra a PL 122, eu estava lá na Esplanada, eu vi como alguns grupos de esquerda queriam atuar, e vi que tinha a sua liderança, e é mais ou menos assim. Sempre há mais ou menos 2 ou 3 líderes por massa. Lá deu para ver quem eram os líderes, nesse videozinho aí do IPCO, mas sempre dá para ver quem são os líderes. Eles geralmente não se comunicam diretamente com quem vai receber a ordem de fazer o quê. Eles têm secretários. Então, por isso é fácil de identificar. Eu identifiquei isso quando eu trabalhava no setor de autarquia aqui em Brasília. Eu vi eles invadindo o Ministério das Cidades, eu vi quem eram os líderes. Eu percebi isso nas passeatas contra a corrupção em São Paulo. Inclusive, foi o caso que eu achei mais interessante, que eu vi os líderes andando junto com o pessoal. E havia grupos de anarquistas, havia grupos de gaysistas, havia grupos de ambientalistas que estavam tocando o horror mesmo, falando palavras de desordem, pregando o anarquismo, criticando quem
eles viam que tinha uma atuação mais à direita, e eu comecei a observar o movimento de um grupo para outro, e esse movimento todo era controlado por dois vagabundos, ou então na Unicamp, que é mesmo o estereótipo de vagabundo, camisa de Che Guevara, cabelo mal penteado, barba mal feita, bigodinho, jeito displicente, mesmo tipo de vagabundo, esquerdista ou esquerdista, o carinha do... Então, eles sempre estão mais ou menos 2 ou 3 líderes por massa. Então, se vocês conseguem dividir o grupo em mais 3, vai ficar sem liderança, ok? E esse grupo sem liderança, vocês vão conseguir aumentar, tá bom? E mais, se houver mais visões, quanto mais divisões houver, fica cada vez mais fácil de identificar quem é o líder, tá bom? Então, esse daí é o terceiro passo do método, se dividir. Se dividir mantendo as preocupações com a defesa de periferia e o suporte a ataques. O quarto é principal, ok? O quarto é dar o cheque. É o seguinte, ataque o líder. O que eu quero dizer com isso? Uma vez identificado o líder, você não tem que ter um líder, você tem que mandar partes do grupo para ser líder. Não para agredir, não para ofender, mas para encher o saco mesmo, para tentar converter. Com certeza, o tal do IPCO tinha uma mensagem a passar lá nesse evento. Se tivessem feito isso, mandado aí 2 grupos só para isolar os líderes, com pessoas treinadas, é necessário ter um treinamento para anular líderes. É necessário ter pessoas que consigam manter debate por mais tempo. Então o líder vai ficar desconcertado e não vai conseguir pensar outros grupos de retardados. E a gente sabe que esquerdistas é retardado, principalmente esses que atuam de uma forma agressiva. Eles são cobras mandadas. Eles não estão pensando, tem alguém pensando por eles ali. Ok? Então, olha só, vão tentar, vão cercá-los, com certeza, vão pedir satisfações, vão falar por que você está fazendo isso, por que você está fazendo isso, por que está mandando isso, agredir os outros grupos. Ok? Vão tentar converter o líder também, mesmo sabendo que esses líderes de esquerda sempre são pessoas más e que foram treinadas para serem comunistas. Vão ficar tranquilos. Existe uma baixa chance de conseguir convertê-los a uma posição mais correta. Mas eles, como qualquer bandido, eles podem se arrepender e querer uma redenção, e eles podem ali, pelo menos, ficar abalado no momento e vão parar de atacar. E o passo 5 com o líder anulado, vai ser muito mais fácil para os outros grupos, para os nossos outros grupos, vencerem os deles. Por quê? Nós temos perímetros de defesa, nós temos pessoas preparadas para suportar eventuais agressões, nós temos pessoas protegidas, falando, ok? Pregando, falando a que nós viemos nessa manifestação específica, tá bom? Então, esses são 5 passos. O primeiro, voltando só para lembrar, forme grupos e grupos grandes. Segundo passo, se preocupem com o perímetro de defesa e, para eventuais agressões, se preparem psicologicamente para sofrerem agressões. Contra grupos pequenos ou de mesmo tamanho, separa grupos para enfraquecer o inimigo. Contra grupos muito grandes, separar em 2. Mas não dá para fazer isso de uma forma tão como é que eu posso dizer, tão eficaz. Então eu fico até em dúvida se é melhor separar em 2 ou ter um grupo coeso com um peito de defesa, não que nem eles eram lá na manifestação do IPCO, e com alto-falante, eles fones amplificadores de voz, enfim. Em terceiro lugar, esse é o terceiro lugar. Quarto lugar, ataque e anule os líderes. Uma vez identificados os líderes, ataque e anule. Ataque no contexto que eu expliquei. 5, com o líder anulado, intensifique a atuação dos grupos que fazem parte de sua divisão. E pronto, com isso vocês conseguem anular os esquerdistas.
E eu falo isso com muita segurança, por quê? Porque a forma como esses homofascistas, esses homoditadores, esses sindicalistas, esses vagabundos do CIMI, que são vinculados à CNBB, esses vagabundos da teologia da libertação, todos esses vagabundos de esquerda, esses estudantes vagabundos que fazem greve em escola pública, todos eles são, em primeiro lugar, liderados. Nenhum aluno vai lá sem uma liderança. Vai ter alguém para encher o saco deles, para falar para eles irem para a manifestação, para controlar eles durante a manifestação. Em segundo lugar, esses líderes receberam um treinamento que é rotina. É aquele negócio comunista, burocrático, é rotineiro. Eles têm um modus operandi específico que eles não vão mudar. Para mudar, eles precisam mandar, não sei, para a Central Comunista do Partido Comunista do Brasil, então da Central do PT, ou do PV, eu não sei onde está a cabeça comunista no Brasil hoje, mas para mudar a forma de atuação e treinamento, exige uma questão que os comunistas não estão preparados para. Então, o que eu estou falando, com segurança, em 10 anos vai dar certo. Até eles perceberem o que a gente está fazendo e mudarem de atitude. Então, essas são minhas dicas e eu tenho aí alguns adendos que é, em primeiro lugar, eu já expliquei, deixar mulheres isoladas no círculo de defesa. Para quê? Porque eu tenho certeza que se alguma mulher for agredida, se tiver alguém relacionado emocionalmente com ela, vai fazer alguma coisa. E eu vou achar justo fazer alguma coisa. E não é para acontecer isso. E também preparem as mulheres para não atacarem casos sejam tomados por emoção. Você agredir quem empurrou o namorado. Homem serve isso mesmo, para defender as mulheres e sofrer, ok? Então, primeiro adendo que eu dou. Segundo adendo que eu coloco leve câmeras. Filme melhor do que foi filmado lá. Quem filmou lá parece que foram os viadinhos. Vocês têm que levar câmeras para esse tipo de manifestação para registrar o que aconteceu, para filmar o excesso do inimigo. Os comunistas vão cometer excessos. Eles têm treinamento para isso. Querem cometer excesso. Olha só, a mídia está comprada. Se houvesse algum quebra-pau ali, a culpa ia ser toda do IPCO. Não tenho dúvida, a culpa é toda do IPCO. Para mim, eu acho que o IPCO não está com a razão, mas eles estariam revidando um ataque dos vagabundos, mas a mídia está comprada. A gente sabe que a mídia vai propaganda como se fosse mais um caso de homofobia, coisa e tal. Ok? Então, estejam preparados para os excessos. E, principalmente, façam BOs com vídeos. Ok? Façam BO. Eles tinham que ter saído dali e ido para a delegacia. Tinha que ter tirado foto daqueles vagabundos e levado para a delegacia. É outra coisa que é necessária. E um quarto adendo que eu faço é ir em grupos de advogados. Ir em grupos de advogados para lidar com essas situações, para lidar com as situações ilegais, processar os vagabundos, para deixar claro que a gente está atuando. E quando eu digo formem grupos de advogados, não é só para o IPCO, é para a direita. É que eu não sou milionário. Se eu fosse, estaria aí contratando vários advogados por conta própria. Okay? Eu já dei aí alguns prêmios, eu estou pensando em novos prêmios nesse ano, mas se eu fosse milionário, uma das coisas mais importantes é criar grupos de advogados para atuar nesse tipo de caso. Para alertar todas as pessoas da direita, olha só, a gente está fazendo aqui um grupo de pessoas que, se vocês mandarem para a gente o pleito de processo para algum vagabundo, a gente vai correr atrás. A gente vai ter uma atuação para inibir novas agressões contra grupos de direita, porque eventualmente eu posso ser uma vítima. Eventualmente, pessoas que eu amo podem ser uma vítima. Eventualmente, meus pais podem ser vítimas desses vagabundos. E eu não quero que isso aconteça. Ok? Então, essas são as dicas que eu dou para atuar contra esses vagabundos. E agora, antes de continuar, eu ainda vou falar mais sobre isso. Ok? Ainda vou falar sobre isso. Mas principalmente mostrando por que nós não somos como eles. O que nos faz diferente deles?
Será que nós somos como esses vagabundos, só que nós não temos poder para isso? Se os senhores estiverem com isso na cabeça, podem ter certeza que os senhores estão errados. A gente não está fazendo a mesma coisa que os vagabundinhos lagueicistas fizeram com IPCO, com esquerdistas, porque nós não temos condição. Nós temos condições. É como eu falei, nós somos fortes, ok? Nós temos mais treinamento, nós temos muito mais competência em gestão de pessoas, nós somos mais persistentes. Que nem agora, só de eu falar aqui com os senhores, já uma pessoa falou que faz jiu-jitsu, a Elis Bobato diz que luta Muay Thai, e nós somos fortes, ok? Então, não é isso que nós queremos, nós não estamos nos preparando para isso. Nosso ideal não é um dia fazer a mesma coisa que os vagabundos do movimento gay fizeram com o pessoal do IPCO no Paraná. Não é. Porque nós somos pessoas de bem. Nós chegaríamos a esse ponto quando houver uma guerra civil declarada e a gente invalidada por vários grupos conservadores de direita, chamem do jeito que os senhores quiserem, e a gente fazer alguma coisa. Até lá, nós faremos a coisa que nós achamos mais justa. E a coisa mais justa é não cometer agressão, não cometer crimes. Ok? Não fazer como os vagabundos da esquerda fazem. Nós não queremos isso. É isso que eu vou falar no próximo bloco, que nós não estamos esperando nenhuma oportunidade de ser agressivo com eles, do que eles estão conosco. Estamos esperando a oportunidade de superar esse obstáculo, que é uma violência contra nós, uma violência às vezes verbal, que é mais fácil de lidar, mas também que já está chegando ao ponto de ser física, e como lidar com isso, e como mostrar para as pessoas que elas não precisam ter medo, que elas podem dizer que são de direita, podem dizer que são conservadoras, podem dizer que são libertárias, e atuar de uma forma política, sem medo de agressões, ou então saber que essas agressões que vão ser conduzidas e estão sendo sofridas por um bem maior. Ok? Então fiquem aí com o Patriota. Por um intervalo, eu vou deixar na melhor canção, que é a canção Exército, e eu volto logo. Muito obrigado e até o próximo bloco. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela matou. As cores de nossa farda, rebrilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança. Quando altiva fora a guerra, rebrilha a glória, cuja vitória a paz queremos não pegou. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos não pegou. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce amor febril pelo Brasil do coração. Nosso que faz, e quando a nação querida frente ao inimigo correr perigo, se dermos por ela a vida, e brilha a glória, cuja vitória assim ao Brasil faremos, com festa igual já, porque
Então, vamos continuar com o bloco de O Patriota Voz da Resistência. Infelizmente, falta um pouco para terminar esse programa. Eu tenho aí 15 minutos. E a minha intenção aqui é explicar por que nós não somos os vagabundos que agrediram o pessoal do IPCO. Por que nós não somos como eles? E também tentar explicar para os senhores o que é o que ficou convencionado pela esquerda como fascista. Será como fascistas são eles? Eles não são como fascistas. É o que eu sempre falo quando eu estou falando de integralistas, de nazistas, de fascistas. E eu peço para os senhores entenderem que ninguém se junta a um grupo como pessoas visualizam um nazista hoje. As pessoas hoje criticam o nazista achando que eles se tornaram nazistas assim. Chegou lá o Adolf Hitler no meio da praça pública e falou: o que os senhores acham de serem membros de um grupo que vai bater adoidado, a gente vai sentar o cacete em tudo que é nosso inimigo, nós vamos detonar, nós vamos cometer violências, nós vamos nos vestir de uma forma cabulosa também, vamos fazer algumas reuniões, mas o que importa é que a gente vai matar judeu, a gente vai dizer que nós somos melhores do que os, a gente vai dizer que a gente tem que se espalhar por todo mundo e não dar espaço para ninguém. Os senhores acham que é assim que um nazista se torna nazista? Se for assim, em primeiro lugar, não servem para fazer isso, ok? Os senhores têm que se posicionar como uma pessoa naquela sociedade. E os nazistas, eles tinham um discurso que, pro pequeno, para a massa, era atraente. Porque eles falavam em resgate de honra, eles falavam em valores da família, eles falavam uma série de papo furado que hoje a gente vê muito bem dentro desses partidos de esquerda, principalmente os ambientalistas. Os ambientalistas falam assim, a gente tem que proteger os animais, a gente tem que proteger as árvores. Os homens são muito perigosos. Os homens são piores que animais. Eu detesto aquele meme que fala assim, não, os cachorros são melhores que seres humanos. São porra nenhuma. Ser humano é ser humano, cachorro é cachorro. Agora, tem pessoas que, por suas contas, se tornam, eu acho, menos dignas de disso do que um cachorro. Concordo. Mas são algumas pessoas, não é o ser humano. O ser humano criou civilizações fantásticas, o ser humano é capaz das melhores coisas também. Okay? A gente tem que se preocupar primeiro com o ser humano. Mas o ambientalista, ele fala aquele papo furado de vai proteger a natureza e a consequência da criação de favela, miséria no campo, pessoas morrendo de fome, pessoas deixando de produzir comida pensando na saúde da samambaia ou da lagartixa azul do Paraná. Ok? Então é a mesma coisa com o nazista. Um nazista, um ambientalista hoje, tem as mesmas propensões a assassinar e a matar em massa, a cometer genocídios que o nazista há 60 anos atrás. E eles já fazem isso com a África. Fazem isso com o Brasil. Essa questão que a gente tem que importar grãos de feijão, consequência de políticas ambientalistas, ok? E, por bem ou por mal, pessoas estão morrendo de fome por causa disso. Não são tantos, ainda não é nível genocídio como acontece na África, mas é isso que está acontecendo. E eu quero deixar claro que assistam esse vídeo dos ditadores, dos homofascistas agredindo o IPCO e notem que aquelas pessoas, pensem durante todo o vídeo, aquelas pessoas acham que estão fazendo a coisa certa. Aquelas pessoas acham que estão fazendo o bem, olhando e agredindo senhores e jovens que não estão agredindo ninguém. Estão manifestando sua opinião em praça pública. Pensem nisso quando assistirem de novo a esse vídeo. Ok? Aquelas pessoas, elas, quando estão cometendo a violência, quando estão cometendo aquela ação, elas acham que estão fazendo um bem maior. Tá bom? Então, isso é importante para entender o que é ser fascista, de fato. O que os socialistas do passado faziam?
E falo fascista, mas isso daí aconteceu e acontece até hoje nos países comunistas, principalmente em países comunistas. As experiências fascistas foram pequenas, okay? Foram muito poucas. A maior parte das pessoas que se organizaram dessa forma para agredir, para humilhar outras pessoas por um bem maior, foi em países comunistas. Isso é para você entender. Tem como algumas palavras e algumas ideias jogadas em pessoas burras, pessoas massa, pessoas que não leem, pessoas que não escrevem direito, pessoas que não têm uma cultura, conseguem transformá-las em pessoas que ofendem, que abusam, que humilham outros seres humanos. Ok? Naturalmente, as pessoas não ofendem, não abusam, não humilham, elas não são agressivas com outras por ato. Ok? Então, pensem direitinho, não só quando estiverem assistindo esse vídeo da agressão dos ditadores contra o pessoal do IPCO, mas todos os outros que mostram as sessões de esquerdistas contra pessoas de bem. Então, só o caso de Suyamsu, aquele índio, a liderança indígena, aqueles vagabundos daquela liderança, eles falaram assim, se a gente não conseguir ficar com essa propriedade que a gente invadiu, que não é nossa, ou seja, se a gente não conseguir a aprovação oficial do Estado para nos conceder o fruto do nosso roubo, nós submeteremos todo mundo a um suicídio coletivo, inclusive com as crianças. Primeira coisa que aconteceu, isso daí é fato. Segunda coisa que aconteceu, vagabundos de esquerda, achando que estão fazendo a coisa certa, falaram assim, porque o Estado não dá para eles terras, crianças vão morrer. Ou seja, a culpa é do proprietário que não concedeu livre e espontânea vontade a propriedade a vagabundos invasores. Ok? E o terceiro passo do retardamento mental coletivo que o Brasil sofre é ninguém na mídia, ninguém na grande mídia se manifestou com essas palavras. Ninguém na grande mídia diz que é um perigo deixar sob autoridade esses líderes vagabundos do movimento indígena crianças. Vamos supor que eles, para provar o seu ponto, lançaram as crianças a ter um suicídio. Porque a gente sabe, as pessoas não são assim. A criança não sabe o que está fazendo. Eles vão dar alguma coisa lá para a criança beber, para ela morrer, a criança bebe e vão falar que ela se suicidou. Então, na verdade, foi fruto da maldade dos líderes comunistas, esquerdistas, aqueles índios que atuaram daquela forma. Mas o principal aqui é ter noção que essas pessoas estão fazendo isso com um propósito que elas acham que justifica o crime que elas estão cometendo. E a coisa que mais nos diferencia desses vagabundos é essa. A gente não acha que crime se justificam por causa do que a gente quer, do que a gente defende. Não, crime é crime. Agora a gente acha que a gente vai lutar para que os crimes sejam punidos. É o que eu falei sobre a questão lá da Dilma no último programa. Eu não quero que ela seja assassinada. Eu não quero que ela seja roubada. Eu não quero que venha um babaca lá e bata. Até mesmo porque eu acho que homem não deve nunca bater em mulher. Ok? Diferentemente de alguns retardados daqueles guerreiros da Real, que alguns falam assim, a mulher bate, então vai levar porrada também. Porra nenhuma. Isso daí não é conservador, é bichinha. Cara que bate mulher é bichinha. É netinho de Paula. Ok? É viadinho. Então, a gente não quer que esquerdistas sofram com assassinato, roubo, coisa e tal. Porque isso é crime. Nós não queremos o crime. Nós queremos que a situação se ajuste sim. Ok? Nós queremos, por exemplo, eu quero que esses vagabundos vão presos sim. Eu quero que eles vão presos. Eu quero que eles fiquem um bom tempo na prisão. Eu quero que haja justiça. Mas isso é coisa. Outra coisa é cometer crimes. E aí que nos diferencia. Ok?
Se os senhores quiserem mais informações sobre isso, mais sobre essa ideologia de direita, atenção ao meu programa em que eu falo sobre os patriotas nos Estados Unidos e a independência dos Estados Unidos. Como era importante para os patriotas para validar não a guerra, não qualquer outra coisa, mas para validar os valores deles. Não dar o primeiro tiro. Ele, em Lexington e em Concord, as duas primeiras batalhas da Guerra de Independência dos Estados Unidos, os oficiais determinaram para os patriotas: vocês só vão atirar se eles atirarem primeiro. Porque a gente não quer isso. Mas é o que eu falo. Se eles atiram primeiro, nós somos os melhores lutadores. Os americanos conseguiram sua independência perante o maior império do seu tempo. Eles venceram. E eles não precisaram primeiro. Eles não precisaram atirar primeiro. Eles deram a cara a tapa. E venceram. Nós temos a mesma coisa. Ok? Então, era basicamente isso que eu queria falar nesse programa. Eu gostaria de agradecer a todos por terem escutado. Me desculpem, me perdoem por problemas de som. Ok? Eu não tenho controle sobre isso. Como já expliquei, quem fornece a internet que é a porcaria da net. A gente sabe que é uma porcaria mesmo. Eu pago uma notinha para ter 20 megas de velocidade, ainda assim fica com esse som intermitente. Eu não percebo porque não dá para eu escutar em tempo real o programa, porque tem um intervalo, então isso daí me atrapalharia. Mas eu sei que tem um intervalo, alguns problemas, eu acho que principalmente quando passa carro aqui fora, então tem algum som de fundo, e tem um problema de gestão de procento, mas culpa é da net, ok? Nem o melhor programa da net consegue transmitir dados em uma velocidade adequada. Mas eu não sei, tentar de outras formas solucionar esse problema. Talvez comprando um outro computador, que também, não sei, às vezes eu tenho que equipar o Dell, tem um Dell Inspiron. Eu achava ele muito bom, eu estou vendo que ele tem tido aí alguns problemas de processamento, mas eu também a parte do problema, vou ver se eu consigo resolver isso, então me desculpe pelos problemas de áudio, mas eu estou completamente insatisfeito com o resultado final. Sou insatisfeito com esse serviço, mas com o resultado final porque eu acho legal assim, porque tem meio que aquele clima de resistência francesa. Aqueles rádios clandestinos, quando o país está sob ocupação, e o Brasil está sob ocupação. Então eu acho legal assim, a ideia de estar na resistência, uma resistência de fato. E esses sons prejudicados é uma consequência de a gente estar nos organizando de uma forma precária num ambiente de guerra. Mas eu acho que falei praticamente tudo que eu queria falar hoje, com exceção do discurso, ou então, melhor dizendo, do texto do coronel Hélio Fragapane, a 3 passos da guerra civil, ou seja, um coronel de exército, falando que estamos a 3 passos de uma guerra civil. É um texto que eu recomendo para todo mundo. Eu acho que está lá no grupo Patriotas. Se vocês quiserem ler esse texto, vão até o grupo e se dá, se os senhores vão ter acesso. Vou comentar ele no próximo programa, porque eu acho importante esse texto, eu acho importante o conteúdo desse texto, acho importante as ideias passadas pelo coronel, e mais patriotas, mais pessoas levando a coisa a sério, porque realmente eu fico feliz de outro dia ter um colega meu, um desses ouvintes do Patriota, ok? Mas que eu achava que era assim, mais não tão de direita, que era mais neutro, que se achava não sei, liberal, um centrista, que não tinha. Ele falou assim, pô, é claro que a mídia está usando a questão lá do massacre nos Estados Unidos como para manipular a opinião pública e desarmamento civil. Então as pessoas estão
começando a ter noção do perigo das políticas de esquerda, estão começando a noção que a mídia nos controla assim, e já não está sendo uma coisa tão insensata dizer isso, está sendo uma coisa comum. Então, isso é tudo por hoje. Muito obrigado por ter assistido. Descansar à vontade e liberdade de ação. Muito obrigado e até a próxima semana.